Se você gosta de histórias que fazem pensar, inscreva-se no canal. Além do bem e do mal, prelúdio a uma filosofia do futuro. Autor Friedrich Nietzsche. Prólogo. Supondo que a verdade seja uma mulher, não seria bem fundada a suspeita de que todos os filósofos, na medida em que foram dogmáticos, entenderam pouco de mulheres? De que a terrível seriedade, a desajeitada insistência com que até agora se aproximaram da verdade, foram meios inábeis e impróprios para conquistar uma dama? É certo que ela não se deixou conquistar, e hoje toda espécie de dogmatismo está de braços cruzados, triste e sem ânimo, se é que ainda está de pé, pois há os zombadores que afirmam que caiu, que todo dogmatismo está no chão, ou mesmo que está nas últimas. Falando seriamente, há boas razões para esperar que toda dogmatização em filosofia, não importando o ar solene e definitivo que tenha apresentado, não tenha sido mais que uma nobre infantilidade e coisa de iniciantes. E talvez esteja próximo o tempo em que se perceberá quão pouco bastava para constituir o alicerce das sublimes e absolutas construções filosofais que os dogmáticos ergueram. Alguma superstição popular de um tempo imemorial, como a superstição da alma, que como superstição do sujeito e do eu, ainda hoje causa danos. Talvez algum jogo de palavras, alguma sedução por parte da gramática. Nota 1. Ou temerária generalização de fatos muito estreitos, muito pessoais, demasiado humanos. A filosofia dos dogmáticos foi, temos esperança, apenas uma promessa através dos milênios, assim como em época anterior à astrologia, a cujo serviço talvez se tenha aplicado mais dinheiro, trabalho, paciência, perspicácia do que para qualquer ciência verdadeira até agora. A ela e suas pretensões supraterrenas deve-se o grande estilo da arquitetura na Ásia e no Egito. Parece que todas as coisas grandes, para se inscrever no coração da humanidade, com suas eternas exigências, tiveram primeiro que vagar pela terra como figuras monstruosas e apavorantes. Uma tal caricatura foi a filosofia dogmática, a doutrina Vedanta na Ásia e o platonismo na Europa, por exemplo. Não sejamos ingratos para com eles, embora se deva admitir que o pior, mais persistente e perigoso dos erros até hoje foi um erro de dogmático, a invenção platônica do puro espírito e do bem em si. Mas agora que está superado, agora que a Europa respira novamente após o pesadelo e pode ao menos gozar um sono mais sadio, somos nós, cuja tarefa é precisamente a vigília. Nota 2. Os herdeiros de toda a força engendrada no combate a esse erro. Certamente significou pôr a verdade de ponta cabeça e negar a perspectiva. Nota 3. A condição básica de toda a vida, falar do espírito e do bem tal como fez Platão. Sim, pode-se mesmo perguntar como médico de onde vem essa enfermidade no mais belo rebento da antiguidade em Platão? O malvado Sócrates o teria mesmo corrompido? Teria sido realmente Sócrates o corruptor da juventude? E teria então merecido a cicuta? Mas a luta contra Platão, ou para dizê-lo de modo mais simples e para o povo, a luta contra a pressão cristã eclesiástica de milênios, pois cristianismo é platonismo para o povo, produziu na Europa uma magnífica tensão do espírito, como até então não havia na terra. Com um arco assim teso, pode-se agora mirar nos alvos mais distantes. Sem dúvida, o homem europeu sente essa tensão como uma miséria. Nota 4. E por 2 vezes já se tentou em grande estilo de estender o arco, a primeira com o jesuitismo, a segunda com a ilustração democrática,
a qual pôde realmente conseguir, com a ajuda da liberdade de imprensa e da leitura de jornais, que o espírito não mais sentisse facilmente a si mesmo como necessidade. Os alemães inventaram a pólvora, todo o respeito, mas ficaram novamente quites, inventaram a imprensa. Nota 5. Mas nós, que não somos jesuítas, nem democratas, nem mesmo alemães o bastante, nós, bons europeus e espíritos livres, muito livres, nós ainda as temos, toda a necessidade do espírito e toda a atenção do seu arco, e talvez também a seta, a tarefa e, quem sabe, a meta. Sius, Maria, Alta Engadina, junho de 1885. Capítulo 1. Dos preconceitos dos filósofos. 1. A vontade de verdade, que ainda nos fará correr não poucos riscos, a célebre veracidade que até agora todos os filósofos reverenciaram, que questões essa vontade de verdade já não nos colocou? 6. Nota. Estranhas, graves, discutíveis questões. Trata-se de uma longa história, mas não é como se apenas começasse. Que surpresa se por fim nos tornamos desconfiados, perdemos a paciência e impacientes nos afastamos? Se com essa esfinge também nós aprendemos a questionar? Quem realmente nos coloca questões? O que em nós aspira realmente à verdade? De fato, por longo tempo, nos detivemos ante a questão da origem dessa vontade, até afinal parar completamente ante uma questão ainda mais fundamental. Nós questionamos o valor dessa vontade. Certo, queremos a verdade, mas por que não, de preferência, a inverdade? Ou a incerteza? Ou mesmo a insciência? O problema do valor da verdade apresentou-se à nossa frente, ou fomos nós a nos apresentar diante dele? Quem é Édipo, no caso? Quem é a Esfinge? Ao que parece, perguntas e dúvidas marcaram aqui um encontro. E seria de acreditar que, como afinal nos quer parecer, o problema não tenha sido jamais colocado, que tenha sido por nós, pela primeira vez, vislumbrado, percebido, arriscado. Pois nisso há um risco, como talvez não exista maior. 2. Como poderia algo nascer do seu oposto? Por exemplo, a verdade do erro, ou a vontade de verdade da vontade de engano? 7. Nota. Ou a ação desinteressada do egoísmo? Ou a pura e radiante contemplação do sábio, da concupiscência? Semelhante gênese é impossível. Quem com ela sonha é um tolo, ou algo pior. As coisas de valor mais elevado devem ter uma origem que seja outra, própria. Não podem derivar desse fugaz, enganador, sedutor, mesquinho mundo, desse turbilhão de insânia e cobiça. Devem vir do seio do ser, do intransitório, do Deus oculto da coisa em si. 8. Nota. Nisso, e em nada mais, deve estar sua causa. Esse modo de julgar constitui o típico preconceito. 9. Nota. Pelo qual podem ser reconhecidos os metafísicos de todos os tempos. Tal espécie de valoração está por trás de todos os seus procedimentos lógicos. É a partir desta sua crença que eles procuram alcançar seu saber, alcançar algo que no fim é batizado solenemente de verdade. A crença fundamental dos metafísicos é a crença nas oposições de valores. 10. Nota. Nem aos mais cuidadosos entre eles ocorreu duvidar aqui, no limiar, onde mais era necessário, mesmo quando haviam jurado para si próprios Dionibus dubitantum, de tudo duvidar. Pois pode-se duvidar, primeiro, que existam absolutamente opostos, segundo, que há valorações. 11. Nota. E oposições de valor populares, nas quais os metafísicos imprimiram seu selo, sejam mais que avaliações de fachada,
perspectivas provisórias, talvez inclusive vistas de um ângulo de baixo para cima, talvez perspectivas de rã, para usar uma expressão familiar aos pintores. Com todo o valor que possa merecer o que é verdadeiro, veraz, desinteressado, é possível que se deva atribuir à aparência, à vontade de engano, ao egoísmo e à cobiça um valor mais alto e mais fundamental para a vida. É até mesmo possível que aquilo que constitui o valor dessas coisas boas e honradas consista exatamente no fato de serem insidiosamente aparentadas, atadas, unidas e talvez até essencialmente iguais a essas coisas ruins e aparentemente opostas. Talvez, mas quem se mostra disposto a ocupar-se de tais perigos, talvezes? Para isto será preciso esperar o advento de uma nova espécie de filósofos que tenham gosto e pendor diversos, contrários aos daqueles que até agora existiram. Filósofos do perigoso talvez, a todo custo, e falando com toda a seriedade, eu vejo esses filósofos surgirem. 3. Depois de por muito tempo ler nos gestos e nas entrelinhas dos filósofos, 12. Nota. Disse a mim mesmo, a maior parte do pensamento consciente deve ser incluída entre as atividades instintivas. 13. Nota. Até mesmo o pensamento filosófico. Aqui se deve mudar o modo de ver, como já se fez em relação à hereditariedade e às características inatas. Assim como o ato de nascer não conta no processo e progresso geral da hereditariedade, 14, nota. Também estar consciente não se opõe de algum modo decisivo ao que é instintivo, em sua maior parte. O pensamento consciente de um filósofo é secretamente guiado e colocado em certas trilhas pelos seus instintos. Por trás de toda a lógica e de sua aparente soberania de movimentos existem valorações, ou, falando mais claramente, exigências fisiológicas para a preservação de uma determinada espécie de vida. Por exemplo, que o determinado tenha mais valor que o indeterminado, a aparência menos valor que a verdade. Tais avaliações poderiam, não obstante a sua importância reguladora para nós, ser apenas avaliações de fachada, um determinado tipo de niacere, tolice, tal como pode ser necessário justamente para a preservação de seres como nós, supondo, claro, que não seja precisamente o homem a medida de todas as coisas. 4. A falsidade de um juízo não chega a constituir, para nós, uma objeção contra ele. É talvez nesse ponto que a nossa nova linguagem soa mais estranha. A questão é em que medida ele promove ou conserva a vida, conserva ou até mesmo cultiva a espécie, e a nossa inclinação básica é afirmar que os juízos mais falsos, entre os quais os juízos sintéticos a priori, não são os mais indispensáveis, que sem permitir a vigência das ficções lógicas, sem medir a realidade com o mundo puramente inventado do absoluto, do igual a si mesmo, o homem não poderia viver, que renunciar aos juízos falsos equivale a renunciar à vida, negar a vida. Reconhecer a inverdade como condição de vida, isto significa, sem dúvida, enfrentar de maneira perigosa os habituais sentimentos de valor, e uma filosofia que se atreve a fazê-lo se coloca apenas por isso além do bem e do mal. 15. Nota. 5. O que leva a considerar os filósofos com um olhar meio desconfiado, meio irônico, não é o fato de continuamente percebermos como eles são inocentes, a frequência e a facilidade com que se enganam e se perdem, sua puerilidade e seus infantilismos, em suma, mas sim que não se mostrem suficientemente íntegros, enquanto fazem um grande e virtuoso barulho tão logo é abordado,
mesmo que de leve, o problema da veracidade. Todos eles agem como se tivessem descoberto ou alcançado suas opiniões próprias pelo desenvolvimento autônomo de uma dialética fria, pura, divinamente imperturbável. A diferença dos místicos de toda espécie, que são mais honestos e toscos, falam de inspiração, quando, no fundo, é uma tese adotada de antemão, uma ideia inesperada, uma intuição. 16. Nota. Em geral, um desejo íntimo tornado abstrato e submetido a um crivo, que eles defendem com razões que buscam posteriormente. Eles são todos advogados que não querem ser chamados assim, e, na maioria, defensores manhosos de seus preconceitos, que batizam de verdades. Estando muito longe de possuir a coragem da consciência que admite isso, justamente isso para si mesma, muito longe do bom gosto da coragem que dá a entender também isso, seja para avisar um amigo ou inimigo, seja por exuberância e para zombar de si mesma. A rígida e virtuosa tartufice 17. Nota. Do velho Kant, com a qual ele nos atrai às trilhas ocultas da dialética que encaminham, ou melhor, desencaminham, 18. Nota. A seu imperativo categórico. Esse espetáculo nos faz sorrir, a nós, de gosto exigente, que achamos não pouca graça em observar os truques sutis dos moralistas e pregadores da moral. Sem falar no hocus pocus. 19. Nota. De forma matemática, com que Spinoza encouraçou e mascarou sua filosofia. O amor à sua sabedoria, tomando a palavra no sentido correto e justo, a fim de intimidar antecipadamente o atacante que ousasse lançar os olhos à invencível donzela e Palas Atena. 20. Nota. Quanta timidez e vulnerabilidade não revela essa mascarada de um doente recluso? 6. Gradualmente, foi se revelando para mim o que toda a grande filosofia foi até o momento, a confissão pessoal de seu autor, uma espécie de memórias involuntárias e inadvertidas, e também se tornou claro que as intenções morais ou imorais de toda a filosofia constituíram sempre o germe a partir do qual cresceu a planta inteira. De fato, para explicar como surgiram as mais remotas afirmações metafísicas de um filósofo, é bom e sábio se perguntar antes de tudo, a que moral isto ele quer chegar? Portanto, não creio que um impulso ao conhecimento seja o pai da filosofia, mas sim que um outro impulso. 21. Nota. Nesse ponto, e em outros, tenha-se utilizado do conhecimento e do desconhecimento. 22. Nota. Como um simples instrumento. Mas quem examinar os impulsos básicos do homem para ver até que ponto eles aqui teriam atuado como gênios, ou demônios, ou duendes, e inspiradores, descobrirá que todos eles já fizeram filosofia alguma vez, e que cada um deles bem gostaria de se apresentar como finalidade última da existência e legítimo senhor dos outros impulsos. Pois todo impulso ambiciona dominar e, portanto, procura filosofar. Entre os doutores, é certo, entre os homens verdadeiramente científicos, pode ser diferente. Melhor, se quiserem. Nesse caso, pode haver realmente algo como um impulso a conhecer, algum pequeno mecanismo autônomo que, uma vez acionado, põe-se a trabalhar animadamente, sem que qualquer outro impulso tenha participação essencial. Por isso, os verdadeiros interesses do homem douto se acham normalmente em outra parte, talvez na família, na obtenção de dinheiro ou na política. Quase não faz diferença se a sua pequenina máquina é empregada nesta ou naquela área da ciência.
ou que o jovem e esperançoso trabalhador se transforme num bom filólogo, químico ou especialista em cogumelos. Ele não é caracterizado pelo fato de se tornar isso ou aquilo. No filósofo, pelo contrário, absolutamente nada é impessoal e, particularmente, a sua moral dá um decidido e decisivo testemunho de quem ele é, isto é, da hierarquia. 23. Nota. Em que se dispõem os impulsos mais íntimos de sua natureza. 7. Como podem ser maldosos os filósofos? Não conheço nada mais venenoso do que a piada que Epicuro fez às custas de Platão e os platônicos. Chamou-os de Dionísios Colaques. Isso significa, literalmente, e em primeiro lugar, aduladores de Dionísio, ou seja, clientes de tiranos e puxa-sacos servis. Além de tudo, quer dizer, porém, que são todos atores, nada neles é autêntico, pois Dionísio Colaques era uma denominação popular para ator. 24. Nota. E neste outro sentido está realmente a malícia que Epicuro lançou contra Platão. Aborrecia-lhe o modo grandioso, a mise-en-scène em que Platão e seus discípulos eram entendidos, e de que Epicuro nada entendia. Ele, o velho mestre-escola de Samos, que escondeu no seu jardinzinho de Atenas e escreveu 300 livros, talvez, quem sabe, por ambição e raiva de Platão? Foram precisos 100 anos para a Grécia descobrir quem fora Epicuro, esse deus do jardim. Mas descobriu? 8. Em toda filosofia, há um ponto no qual a convicção do filósofo entra em cena, ou, para falar na linguagem de um antigo mistério, adventavit asinus, pulcher et fortissimus. Chegou o asno, belo e muito forte. 9. Vocês querem viver conforme a natureza? Ó nobres estoicos, que palavras enganadoras! Imaginem um ser tal como a natureza, desmedidamente pródigo e indiferente além dos limites, sem intenção ou consideração, sem misericórdia ou justiça, fecundo, estéril e incerto ao mesmo tempo. Imaginem a própria indiferença como poder. Como poderiam viver conforme essa indiferença? Viver, isto não é precisamente querer ser diverso dessa natureza. Viver não é avaliar, preferir, ser injusto, ser limitado, querer ser diferente. E supondo que o seu imperativo viver conforme a natureza signifique, no fundo, viver conforme a vida, como poderiam não fazê-lo? Para que fazer um princípio do que vocês próprios são e têm de ser? Na verdade, a questão é bem outra. Enquanto pretendem ler embevecidos o cânon de sua lei na natureza, vocês querem o oposto, estranhos, comediantes e enganadores de si mesmos. Seu orgulho quer prescrever e incorporar à natureza, até à natureza, a sua moral, o seu ideal. Vocês exigem que ela seja natureza conforme a estoa. 25. Nota. E gostariam que toda a existência existisse apenas segundo sua própria imagem, como uma imensa, eterna glorificação e generalização do estoicismo. Com todo o seu amor à verdade, vocês se obrigaram por tanto tempo, tão obstinadamente, tão rigidamente, a ver a natureza de modo falso, ou seja, estoico, que afinal não a conseguem ver de maneira diversa. E alguma profunda arrogância ainda lhes dá a esperança tola de que, pelo fato de saberem tiranizar a si mesmos, estoicismo é tirania consigo, também a natureza se deixe tiranizar, pois o estoico não é parte da natureza. Mas esta é uma antiga, eterna história. O que ocorreu então aos estoicos sucede ainda hoje, tão logo uma filosofia começa a acreditar em si mesma.
Ela sempre cria um mundo à sua imagem, não consegue evitá-lo. Filosofia é esse impulso tirânico mesmo, a mais espiritual vontade de poder. 26. Nota. De criação do mundo, de causa-prima, causa primeira. 10. O afã e a sutileza, quase diria, a astúcia com que em toda parte da Europa é hoje abordado o problema do mundo real e do mundo aparente, leva a pensar e a espreitar, e quem aqui nada ouve no fundo a não ser uma vontade de verdade, certamente não goza da melhor audição. Em certos casos, raros e isolados, pode ser que intervenha uma tal vontade de verdade, algum ânimo excessivo e aventureiro, uma ambição metafísica de manter um posto perdido, que afinal preferirá sempre um punhado de certeza a toda uma carroça de belas possibilidades. Talvez haja inclusive fanáticos puritanos da consciência que prefiram um nada seguro a um algo incerto para deitar e morrer. Mas isto é niilismo e sinal de uma alma em desespero, mortalmente cansada, por mais que pareçam valentes os gestos de tal virtude. Entre os pensadores mais fortes, mais vitais, ainda sedentos de vida, as coisas parecem ser diferentes. Ao tomar partido contra a aparência e pronunciar já com altivez a palavra perspectiva, ao conceder ao próprio corpo tão pouco crédito quanto à evidência visual, 27 nota. Que diz: a terra está parada, deixando assim escapar entre as mãos, com aparente bom humor, a sua posse mais segura, pois em que se acredita mais firmemente agora do que no corpo? Quem sabe se, no fundo, não querem reconquistar algo que outrora se possuía mais firmemente, algo do velho patrimônio da fé de antigamente, talvez a alma imortal, talvez o velho Deus, em suma, ideias com as quais se podia viver melhor, de maneira mais vigorosa e serena, do que com as ideias modernas. Nisso há desconfiança frente às ideias modernas, a descrença de tudo que foi construído ontem e hoje. Há, talvez, mesclado com isso, um leve desgosto e desdém que não mais suporta o bric-a-brac de conceitos da mais diversa procedência com que hoje o chamado positivismo se apresenta no mercado. Uma náusea do gosto mais exigente face ao colorido de feira e aspecto andrajoso desses filósofos astros da realidade. 28 nota, nos quais nada há de novo e autêntico, exceto o colorido. Nisso me parece que devemos dar razão aos atuais céticos antirrealistas e microscopistas do conhecimento. Um instinto que os leva a se afastar da realidade moderna não está refutado, que nos interessam suas vias retrógradas e tortuosas. O essencial neles não é que desejem ir para trás, mas que desejem ir embora. Um pouco mais de força, impulso, ânimo, senso artístico, e desejariam ir para além, não para trás. 11. Parece-me que em toda parte, nos dias de hoje, há um esforço para afastar os olhos da exata influência exercida por Kant na filosofia alemã e, em especial, ignorar prudentemente o valor que ele mesmo se atribui. Antes e acima de tudo, Kant se orgulhava de sua tábua de categorias. Ele dizia, com essa tábua nas mãos: isto é a coisa mais difícil que já pôde ser realizada em prol da metafísica. Compreenda-se bem esse pôde ser. Ele estava orgulhoso de haver descoberto no homem uma nova faculdade, a faculdade dos juízos sintéticos a priori. Mesmo supondo que nisso ele tenha se enganado,
A formação e o rápido florescimento da filosofia alemã dependeram desse orgulho e da ardorosa disputa dos mais jovens para descobrir, se possível, algo de que se orgulhar mais ainda, e, em todo caso, novas faculdades. Mas reflitamos, já é tempo. Como são possíveis juízos sintéticos a priori? Perguntou Kant a si mesmo. E o que respondeu realmente? Em virtude de uma faculdade. 29, nota. Mas, infelizmente, não com essas poucas palavras, e sim de modo tão cerimonioso, tão venerável, com tal esbanjamento de profundidade e filigranas alemãs que não se atentou para a hilariante Niaserie Allemande, tolice alemã. 30, nota. Que se escondia na resposta. Ficaram até mesmo fora de si com essa nova faculdade e o júbilo chegou ao máximo quando Kant descobriu, além de tudo, uma faculdade moral no homem, pois naquele tempo os alemães ainda eram morais, não eram em absoluto realpolitici. 31, nota. Aconteceu a lua de mel da filosofia alemã. Todos os jovens teólogos dos seminários de Tübingen se embrenharam no mato. Todos buscavam faculdades, e o que não encontraram naquela época inocente, rica e ainda juvenil do espírito alemão é em que o romantismo, gênio maldoso, tocava e entoava sortilégios, época em que não se costumava distinguir entre achar e inventar. 32, nota. Acharam, sobretudo, uma faculdade para o suprassensível. Schelling a batizou de intuição intelectual, e assim foi ao encontro dos mais sentidos anseios dos alemães, anseios que eram, no fundo, bem devotos. Não se pode fazer maior injustiça a todo esse movimento exuberante e entusiasta que era a juventude, por mais que se disfarçasse ousadamente com ideias cinzentas e senis, do que levá-lo a sério ou, pior ainda, tratá-lo com indignação moral. Em suma, envelheceram. O sonho bateu asas. Veio um tempo em que esfregaram os olhos, ainda o fazem. Haviam sonhado, primeiro e mais que todos, o velho Kant. Em virtude de uma faculdade, havia ele dito, ou ao menos dado a entender. Mas então isto é uma resposta? Uma explicação? Não seria apenas uma repetição da pergunta? Como se faz dormir o ópio? Em virtude de uma faculdade, isto é, da virtus dormitiva, responde aquele médico de Molière. Quia est in eu virtus dormitiva, cujus est natura sensus assoupiri. Porque há nele uma faculdade dormitiva, cuja natureza é entorpecer os sentidos. 33, nota. Mas respostas assim se acham em comédias, e é tempo finalmente de substituir a pergunta kantiana. Como são possíveis juízos sintéticos a priori? Por uma outra pergunta, por que é necessária a crença em tais juízos? 34, nota. Isto é, de compreender que para o fim da conservação de seres como nós, é preciso acreditar que tais juízos são verdadeiros, com o que, naturalmente, eles também poderiam ser falsos. Ou dito de maneira clara e crua, juízos sintéticos a priori não deveriam absolutamente ser possíveis. 35, nota. Não temos direitos a eles. Em nossa boca são somente juízos falsos, mas é claro que temos de crer em sua verdade, uma crença de fachada e evidência que pertence à ótica da perspectiva da vida. Por fim, considerando ainda a enorme influência que a filosofia alemã, espero que se entenda o seu direito a aspas, 36, nota, tem exercido na Europa, não se duvide que uma certa virtus dormitiva teve participação nisso. Nobres ociosos, virtuosos, místicos, artistas, cristãos 3/4 e obscurantistas políticos de todas as nações estavam encantados de possuir,
graças à filosofia alemã, um antídoto para o sensualismo ainda predominante que do século anterior transbordou para este. Em suma, sensus a supiri. 12. Quanto ao atomismo materialista, está entre as coisas mais bem refutadas que existem, e talvez não haja atualmente entre os doutores da Europa nenhum tão indouto. 37. Nota. A ponto de lhe conceder importância fora do uso diário e doméstico, como uma abreviação dos meios de expressão. Graças, antes de tudo, ao polonês Boscovich, que foi até agora, juntamente com o polonês Copérnico, o maior e mais vitorioso adversário da evidência, pois enquanto Copérnico nos persuadiu a crer, contrariamente a todos os sentidos, que a Terra não está parada, Boscovich nos ensinou a abjurar a crença na última parte da Terra, que permanecia firme, a crença na substância, na matéria, nesse resíduo e partícula da Terra, o átomo, o maior triunfo sobre os sentidos que até então se obteve na Terra. Mas é preciso ir ainda mais longe e declarar guerra, uma implacável guerra de baionetas, também a necessidade atomista, que assim como a mais decantada necessidade metafísica, 38, nota, continua vivendo uma perigosa sobrevida em regiões onde ninguém suspeita. É preciso, inicialmente, liquidar aquele outro e mais funesto atomismo que o cristianismo ensinou melhor e por mais longo tempo, o atomismo da alma. Permita-se designar com esse termo a crença que vê a alma como algo indestrutível, eterno, indivisível, como uma mônada, um átomon. Essa crença deve ser eliminada da ciência. Seja dito entre nós que não é necessário, absolutamente, livrar-se com isso da alma mesma, renunciando a uma das mais antigas e veneráveis hipóteses, como só ia acontecer a inabilidade dos naturalistas que mal tocam na alma e a perdem. Está aberto o caminho para novas versões e refinamentos da hipótese da alma, e conceitos como alma mortal, a alma como pluralidade do sujeito e a alma como estrutura social dos impulsos e afetos. 39. Nota. Querem ter, de agora em diante, direitos de cidadania na ciência. Ao pôr um fim à superstição que até agora vicejou, com luxúria quase tropical, em torno à representação da alma, é como se o novo psicólogo se lançasse em um novo ermo e uma nova desconfiança. Para os velhos psicólogos, as coisas talvez fossem mais cômodas e alegres, mas afinal ele vê que precisamente por isso está condenado também à invenção. E quem sabe, a descoberta. 40. Nota. 13. Os fisiólogos deveriam refletir antes de estabelecer o impulso de autoconservação como o impulso cardinal de um ser orgânico. Uma criatura viva quer, antes de tudo, dar vazão à sua força. A própria vida é vontade de poder. A autoconservação é apenas uma das indiretas, mais frequentes consequências disso. Em suma, nisso como em tudo, cuidado com os princípios teleológicos supérfluos, um dos quais é o impulso de autoconservação. Nós os devemos à inconsequência de Spinoza. Assim pede um método que deve ser essencialmente economia de princípios. 14. Começa a despontar em 5, 6 cérebros, talvez, a ideia de que também a física é apenas uma interpretação e disposição do mundo. 41. Nota. Nisso, nos acompanhando, permitam lembrar, e não uma explicação do mundo. Porém, na medida em que se apoia na crença, nos sentidos, ela passa e deverá passar, durante muito tempo, por algo mais, isto é, por explicação.
Ela tem olhos e dedos a seu favor, tem a evidência ocular e a tangibilidade sobre uma época de gosto fundamentalmente plebeu, e isto exerce um efeito fascinante, persuasivo, convincente. Afinal, segue instintivamente o cânon de verdade do sensualismo eternamente popular, o que é claro, o que esclarece. Primeiro, aquilo que pode ser visto e tocado. Todo o problema tem de ser levado até esse ponto. E, inversamente, na oposição à evidência dos sentidos, estava o encanto do modo platônico de pensar, que era um modo nobre de pensar entre homens, talvez, que desfrutavam de sentidos até mais fortes e imperiosos do que os de nossos contemporâneos, mas que sabiam ver o triunfo mais elevado em permanecer mestres desses sentidos, e isto mediante pálidas, cinzentas, frias redes de conceitos que jogavam sobre o variegado torvelinho dos sentidos, a turba dos sentidos, como disse Platão. Nessa interpretação e superação do mundo, à maneira de Platão, havia uma espécie de gozo distinto daquele que nos oferecem os físicos de hoje, ou os darwinistas e antiteleólogos entre os que trabalham na fisiologia com seu princípio da força mínima e da estupidez máxima. Onde o homem nada encontra para ver e pegar, nada tem para fazer. Este é, sem dúvida, um imperativo diferente do platônico, mas para uma raça dura e laboriosa de futuros mecânicos e construtores de pontes, que não terá senão trabalho grosseiro a executar, pode bem ser um imperativo justo. 15. Para praticar a fisiologia, 42, nota, com boa consciência, é preciso ter presente que os órgãos dos sentidos não são fenômenos no sentido da filosofia idealista. Como tais, eles não poderiam ser causas. Logo, o sensualismo, ao menos como hipótese reguladora, se não como princípio heurístico, como? E outros dizem até que o mundo exterior seria obra dos nossos órgãos. Mas então, seria o nosso corpo, como parte desse mundo exterior, obra dos nossos órgãos, mas então seriam os nossos órgãos mesmos obra de nossos órgãos. Esta é, a meu ver, uma radical reductio e absurdum, redução ao absurdo. 43, nota. Supondo que o conceito de causa sui, causa de si mesmo, seja algo radicalmente absurdo, em consequência, o mundo exterior não é obra de nossos órgãos. 16. Ainda há ingênuos observadores de si mesmos que acreditam existir certezas imediatas. Por exemplo, eu penso, ou, como era a superstição de Schopenhauer, eu quero, como se aqui o conhecimento aprendesse seu objeto puro e nu como coisa em si, e nem de parte do sujeito nem de parte do objeto ocorresse uma falsificação. Repetirei 1000 vezes, porém, que certeza imediata, assim como conhecimento absoluto e coisa em si, envolve uma contradictio in adjecto, contradição no adjetivo. 44. Nota. Deveríamos nos livrar, de uma vez por todas, da sedução das palavras, que o povo acredite que conhecer é conhecer até o fim. O filósofo tem de dizer a si mesmo, se decompõe o processo que está expresso na proposição eu penso, obtém uma série de afirmações temerárias, cuja fundamentação é difícil, talvez impossível. Por exemplo, que sou eu que pensa, que tem de haver necessariamente um algo que pensa, que pensar é atividade e efeito de um ser que é pensado como causa, que existe um eu, e, finalmente, que já está estabelecido o que designar como pensar, que eu sei o que é pensar, pois se eu já não tivesse me decidido comigo a respeito, 45, nota. Por qual medida julgaria que o que está acontecendo não é talvez sentir ou querer? Em resumo,
Aquele eu penso pressupõe que eu compare meu estado momentâneo com outros estados que em mim conheço para determinar o que ele é, devido a essa referência retrospectiva a um saber de outra parte. 46. Nota. Ele não tem, para mim, de todo modo, nenhuma certeza imediata. No lugar dessa certeza imediata, em que o povo pode crer, no caso presente, o filósofo depara com uma série de questões da metafísica, verdadeiras questões de consciência para o intelecto que são. De onde retiro o conceito de pensar? Por que acredito em causa e efeito? O que me dá o direito de falar de um eu, e até mesmo de um eu como causa, e por fim de um eu como causa de pensamentos? Quem, invocando uma espécie de intuição, 47, nota, do conhecimento, se aventura a responder de pronto essas questões metafísicas, como faz aquele que diz, eu penso e sei que ao menos isso é verdadeiro, real e certo. Esse encontrará hoje à sua espera, num filósofo, um sorriso e 2 pontos de interrogação. Caro senhor, dirá talvez o filósofo, é improvável que o senhor não esteja errado, mas por que sempre a verdade? 17. Quanto à superstição dos lógicos, nunca me cansarei de sublinhar um pequeno fato que esses supersticiosos não admitem de bom grado, a saber que um pensamento vem quando ele quer e não quando eu quero. De modo que é um falseamento da realidade efetiva dizer o sujeito eu é a condição do predicado penso. Isso pensa. 49, nota. Mas que este isso seja precisamente o velho e decantado eu é dito de maneira suave, apenas uma suposição, uma afirmação e certamente não uma certeza imediata. E mesmo com isso pensa, já se foi longe demais, já o isso contém uma interpretação do processo, não é parte do processo mesmo. Aqui se conclui, segundo o hábito gramatical, pensar é uma atividade. Toda atividade requer um agente, logo. Mais ou menos, segundo esse esquema, o velho atomismo buscou, além da força que atua, o pedacinho de matéria onde ela fica e a partir do qual atua, o átomo. Cérebros mais rigorosos aprenderam finalmente a passar sem esse resíduo de terra, e talvez um dia nos habituemos, e os lógicos também, a passar sem o pequeno isso, a que se reduziu volatizando-se o velho e respeitável eu. 18. Não é, certamente, o atrativo menor de uma teoria o fato de ela ser refutável. Justamente com isso ela atrai mentes mais sutis. Parece que a teoria 100 vezes refutada do livre-arbítrio deve sua persistência a esse atrativo apenas. Sempre aparece alguém que se sente forte o bastante para refutá-la. 19. Os filósofos costumam falar da vontade como se ela fosse a coisa mais conhecida do mundo. Schopenhauer deu a entender que apenas a vontade é realmente conhecida por nós, conhecida por inteiro, sem acréscimo ou subtração. 50, nota. Mas sempre que quer me parecer que também nesse caso Schopenhauer fez apenas o que os filósofos costumam fazer, tomou um preconceito popular e o exagerou. Querer, me parece, antes de tudo, algo complicado, algo que somente como palavra constitui uma unidade, e precisamente nesta palavra se esconde o preconceito popular que subjugou a cautela sempre inadequada dos filósofos. Ao menos uma vez, sejamos cautelosos. Então, sejamos afilosóficos. Digamos que em todo querer existe primeiro uma pluralidade de sensações. 51, nota.
a saber, a sensação do estado que se deixa, a sensação do estado para o qual se vai, a sensação desse deixar e ir mesmo, e ainda uma sensação muscular concomitante que, mesmo sem movimentarmos braços e pernas, entra em jogo por uma espécie de hábito, tão logo queremos. Portanto, assim como sentir, aliás, muitos tipos de sentir, deve ser tido como ingrediente do querer, do mesmo modo, e, em segundo lugar, também o pensar. Em todo ato da vontade há um pensamento que comanda, e não se creia que é possível separar tal pensamento do querer, como se então ainda restasse vontade. Em terceiro lugar, a vontade não é apenas um complexo de sentir e pensar, mas, sobretudo, um afeto, aquele afeto do comando, o que é chamado livre-arbítrio 52, nota, essencialmente o afeto de superioridade em relação àquele que tem de obedecer. Eu sou livre, ele tem de obedecer. Essa consciência se esconde em toda vontade, e assim também aquele retesamento da atenção, o olhar direto que fixa exclusivamente uma coisa, a incondicional valoração que diz, isso e apenas isso é necessário agora, a certeza interior de que haverá obediência e o que mais for próprio da condição de quem ordena. Um homem que quer comanda algo dentro de si que obedece, ou que ele acredita que obedece. Mas agora observem o que é mais estranho na vontade, nessa coisa tão múltipla para a qual o povo tem uma só palavra. Na medida em que, no caso presente, somos ao mesmo tempo a parte que comanda e a que obedece, e como parte que obedece, conhecemos as sensações de coação, sujeição, pressão, resistência, movimento, que normalmente têm início logo após o ato da vontade, na medida em que, por outro lado, temos o hábito de ignorar e nos enganar quanto a essa dualidade através do sintético conceito do eu, toda uma cadeia de conclusões erradas e, em consequência de falsas valorações da vontade mesma, veio a se agregar ao querer, de tal modo que o querente acredita de boa fé que o querer basta para agir. Como na grande maioria dos casos, só houve querer quando se podia esperar também o efeito da ordem, isto é, a obediência, a ação, a aparência traduziu-se em sensação, como se aí houvesse uma necessidade de efeito. Em suma, o querente acredita com elevado grau de certeza que vontade e ação sejam, de algum modo, a mesma coisa. Ele atribui o êxito, a execução do querer, à vontade mesma, e com isso goza de um aumento da sensação de poder que todo êxito acarreta. Livre-arbítrio é a expressão para o multiforme estado de prazer do querente, que ordena e ao mesmo tempo se identifica com o executor da ordem, que como tal goza também do triunfo sobre as resistências, mas pensa consigo que foi sua vontade que a superou. Desse modo, o querente junta as sensações de prazer dos instrumentos executivos bem-sucedidos às subvontades ou subalmas, pois nosso corpo é apenas uma estrutura social de muitas almas. A sua sensação de prazer, como aquele que ordena, l'effect c'est moi, o efeito sou eu, 53, nota. Ocorre aqui o mesmo que em toda comunidade bem construída e feliz, a classe regente se identifica com os êxitos da comunidade. Em todo querer, a questão é simplesmente mandar e obedecer sobre a base, como disse, de uma estrutura social de muitas almas. Razão por que um filósofo deve se arrogar o direito de situar o querer em si no âmbito da moral. Moral, entenda-se, como a teoria das relações de dominação sob as quais se origina o fenômeno vida. 20.
Os conceitos filosóficos individuais não são algo fortuito e que se desenvolve por si, mas crescem em relação e em parentesco um com o outro, embora surjam de modo aparentemente repentino e arbitrário na história do pensamento, não deixam de pertencer a um sistema. Assim como membros da fauna de uma região terrestre, tudo isto se confirma também pelo fato de os mais diversos filósofos preencherem repetidamente um certo esquema básico de filosofias possíveis, à mercê de um encanto invisível. 54. Nota. Tornam a descrever sempre a mesma órbita, embora se sintam independentes uns dos outros com sua vontade crítica ou sistemática, algo neles os conduz, alguma coisa os impele numa ordem definida, um após o outro, precisamente aquela inata e sistemática afinidade entre os conceitos. O seu pensamento, na realidade, não é tanto descoberta quanto reconhecimento, relembrança, retorno a uma primeva, longínqua morada perfeita da alma, de onde os conceitos um dia brotaram. Neste sentido, filosofar é um atavismo de primeiríssima ordem. O curioso ar de família de todo o filosofar indiano, grego e alemão tem uma explicação simples. Onde há parentesco linguístico, é inevitável que, graças à comum filosofia da gramática, quero dizer graças ao domínio e direção inconsciente das mesmas funções gramaticais, tudo esteja predisposto para uma evolução e uma sequência similares dos sistemas filosóficos, do mesmo modo que o caminho parece interditado a certas possibilidades outras de interpretação do mundo. Filósofos do âmbito linguístico uralo-altaico, onde a noção de sujeito teve o desenvolvimento mais precário, com toda a probabilidade olharão para dentro do mundo, de maneira diversa, e se acharão em trilhas diferentes da dos indo-germanos ou muçulmanos. O encanto exercido por determinadas funções gramaticais é, em última instância, o encanto de condições raciais e juízos de valor fisiológicos, isto como resposta à superficialidade de Locke no tocante à origem das ideias. 55. Nota. 21. A causa sui, causa de si mesmo, é a maior autocontradição até agora imaginada, uma espécie de violentação e desnatureza lógica. Mas o extravagante orgulho do homem conseguiu se enredar de maneira profunda e terrível precisamente nesse absurdo. O anseio de livre-arbítrio, na superlativa acepção metafísica que infelizmente persiste nos semi-educados, o anseio de livre-arbítrio na superlativa acepção metafísica que infelizmente persiste nos semi-educados, o anseio de carregar a responsabilidade última pelas próprias ações, dela desobrigando Deus, mundo, ancestrais, acaso, sociedade, é nada menos que o de ser justamente essa causa sui, e com uma temeridade própria do barão de Munchausen, arrancar-se pelos cabelos do pântano do nada em direção à existência. Supondo que alguém perceba a rústica singeleza desse famoso livre-arbítrio e o risque de sua mente, eu lhe peço que leve sua ilustração um pouco à frente e risque da cabeça também o contrário desse conceito monstro, isto é, o cativo arbítrio. 56. Nota. Que resulta em um abuso de causa e efeito. Não se deve coisificar erroneamente causa e efeito, como fazem os pesquisadores da natureza, e quem, assim como eles, atualmente naturaliza no pensar, conforme a tacanhez mecanicista dominante que faz espremer e sacudir a causa até que produz efeito, deve-se utilizar a causa, o efeito, somente como puros conceitos, isto é, como ficções convencionais para fins de designação,
de entendimento, não de explicação. No em si não existem laços causais, necessidade, não liberdade psicológica. Ali não segue o efeito a causa, não rege nenhuma lei. Somos nós apenas que criamos as causas, a sucessão, a reciprocidade, a relatividade, a coação, o número, a lei, a liberdade, o motivo, a finalidade. E ao introduzir e entremesclar nas coisas esse mundo de signos como algo em si, agimos como sempre fizemos, ou seja, mitologicamente. O cativo arbítrio não passa de mitologia. Na vida real há apenas vontades fortes e fracas. É quase sempre um sintoma daquilo que falta nele próprio, quando um pensador sente em toda conexão causal e necessidade psicológica um quê de coação, exigência, obrigação de seguir, pressão, não liberdade. Estas são impressões delatoras, a pessoa se trai. E se observei corretamente e em geral, a não liberdade de arbítrio é vista como problema por dois lados inteiramente opostos, mas sempre de maneira profundamente pessoal. Uns não querem por preço algum abandonar sua responsabilidade, a fé em si, o direito pessoal ao seu mérito. As raças vaidosas estão deste lado. Os outros, pelo contrário, não desejam se responsabilizar por nada, ser culpados de nada, e a partir de um autodesprezo interior, querem depositar o fardo de si mesmos em algum outro lugar. Estes últimos, quando escrevem livros, costumam agora tomar a defesa dos criminosos. Uma espécie de compaixão socialista é o disfarce que mais lhes agrada. E é certo que o fatalismo dos fracos de vontade se embeleza enormemente quando decide se apresentar como la religion de la souffrance, a religião do sofrimento. Este é o seu bom gosto. 22. Perdoem este velho filólogo, 57, nota, que não resiste à maldade de pôr o dedo sobre artes de interpretação ruins. Mas essas leis da natureza de que vocês físicos falam tão orgulhosamente, como se existem apenas graças à sua interpretação e péssima filologia, não são uma realidade de fato, um texto, mas apenas uma arrumação e distorção de sentido ingenuamente humanitária, com a qual vocês fazem boa concessão aos instintos democráticos da alma moderna. Igualdade geral perante a lei, nisso a natureza não é diferente, nem está melhor do que nós. Uma bela dissimulação, 58, nota, na qual mais uma vez se disfarça a hostilidade plebeia a tudo o que é privilegiado e senhor de si, e igualmente um segundo e mais refinado ateísmo. Ni Dieu, ni maître, nem Deus, nem Senhor. Assim querem vocês também, e por isso viva a lei natural. Não é verdade? Mas, como disse, isso é interpretação, não texto, e bem poderia vir alguém que, com intenção e arte de interpretação opostas, soubesse ler na mesma natureza, tendo em vista os mesmos fenômenos, precisamente a imposição tiranicamente impiedosa e inexorável de reivindicações de poder. Um intérprete que lhes colocasse diante dos olhos o caráter não excepcional e peremptório de toda a vontade de poder, em tal medida que quase toda palavra, inclusive a palavra tirania, por fim parecesse imprópria, ou uma metáfora debilitante e moderadora, demasiado humana, e que, no entanto, terminasse por afirmar sobre esse mundo o mesmo que vocês afirmam, isto é, que ele tem um curso necessário e calculável, mas não porque nele vigoram leis, e sim porque faltam absolutamente as leis, e cada poder tira, a cada instante, suas últimas consequências.
Acontecendo de também isto ser apenas interpretação, e vocês se apressarão em objetar isso, não? Bem, tanto melhor. 23. Toda a psicologia, até o momento, tem estado presa a preconceitos e temores morais. Não ousou descer às profundezas, compreendê-la como morfologia e teoria da evolução da vontade de poder, tal como faço, e isto é algo que ninguém tocou sequer em pensamento. Na medida em que é permitido ver, no que foi até agora escrito, em um sintoma do que foi até aqui silenciado, a força dos preconceitos morais penetrou profundamente no mundo mais espiritual, aparentemente mais frio e mais livre de pressupostos, de maneira inevitavelmente nociva, inibidora, ofuscante, deturpadora. Uma autêntica fisiopsicologia tem de lutar com resistências inconscientes no coração do investigador. Tem o coração contra si. Já uma teoria do condicionamento mútuo dos impulsos bons e maus desperta como uma mais sutil imoralidade, aversão e desgosto numa consciência ainda mais forte e animada. E mais ainda, uma teoria na qual os impulsos bons derivem dos maus. Supondo, porém, que alguém tome os afetos de ódio, inveja, cupidez, ânsia de domínio, 59, nota, como afetos que condicionam a vida, como algo que tem de estar presente por princípio e de modo essencial na economia global da vida e, em consequência, deve ser realçado se a vida é para ser realçada. Esse alguém sofrerá com tal orientação do seu julgamento como quem sofre de enjoo do mar. No entanto, mesmo essa hipótese está longe de ser a mais dolorosa e a mais estranha nesse desmesurado, quase inexplorado reino de conhecimentos perigosos. E existe, de fato, uma centena de boas razões para que dele mantenha distância todo aquele que puder. Por outro lado, se o seu navio foi desviado até esses confins, muito bem, cerrem os dentes, olhos abertos, mão firme no leme. Navegamos diretamente sobre a amoral e além dela. Sufocamos, esmagamos talvez nosso próprio resto de moralidade ao ousar fazer a viagem até lá. Mas que importa a nós? Jamais um mundo tão profundo de conhecimento se revelou para navegantes e aventureiros audazes. E o psicólogo, que desse modo traz um sacrifício, que não é o sacrifício del intelecto, 60, nota. Pelo contrário, poderá ao menos reivindicar em troca que a psicologia seja novamente reconhecida como rainha das ciências, para cujo serviço e preparação existem as demais ciências, pois a psicologia é, uma vez mais, o caminho para os problemas fundamentais. Capítulo 2. O Espírito Livre. 24. O Sancta Simplicitas. Ó santa simplicidade. 61, nota. Em que curiosa simplificação e falsificação vive o homem? Impossível se maravilhar o bastante quando se abrem os olhos para esse prodígio. Como tornamos tudo claro, livre, leve e simples à nossa volta. Como soubemos dar a nossos sentidos um passe livre para tudo que é superficial e a nosso pensamento um divino desejo de saltos caprichosos e pseudo-conclusões. Como conseguimos, desde o princípio, manter nossa ignorância para gozar de uma quase inconcebível liberdade e imprevidência, despreocupação, impetuosidade, jovialidade na vida, para gozar a vida. E foi apenas sobre essa base de ignorância, agora firme e granítica, que a ciência pôde assentar até o momento a vontade de saber sobre a base de uma vontade bem mais forte, a vontade de não saber, de incerteza, de inverdade. 62, nota. Não como seu oposto, mas como seu refinamento.
Pois embora a linguagem, nisso e em outras coisas, não possa ir além de sua rudeza e continue a falar em oposições, onde há somente degraus e uma sutil gama de gradações, embora a arraigada tartufice da moral, que agora pertence de modo insuperável à nossa carne e nosso sangue, chegue a nos distorcer as palavras na boca, a nós, homens de saber, de quando em quando nos apercebemos e rimos de como justamente a melhor ciência procura nos prender do melhor modo a esse mundo simplificado, completamente artificial, fabricado, falsificado, e de como, involuntariamente ou não, ela ama o erro, porque, viva, ama a vida. 25. Depois de um preâmbulo tão jovial, uma palavra séria não deve ser despercebida, pois ela se dirige aos mais sérios. Tenham cuidado, filósofos e amigos do conhecimento, evitem o martírio, o sofrimento pela verdade e até mesmo a defesa de si. Corrompe a inocência e a sutil neutralidade da sua consciência, torna-os rígidos para objeções e panos vermelhos. 63. Nota. Entontece, animaliza e embrutece quando lutando contra perigo, calúnia, suspeita, rejeição e até mesmo consequências piores da hostilidade, você ainda tem de atuar como defensores da verdade na terra, como se a verdade fosse uma criatura tão inepta e inofensiva a ponto de necessitar defensores. E logo vocês, cavaleiros da tristíssima figura, caros ociosos e tecedores de teia do espírito, afinal, sabem muito bem que não pode ter importância o fato de vocês terem razão. Sabem que nenhum filósofo até hoje teve razão e que poderia haver uma veracidade mais louvável no pequeno ponto de interrogação que colocarem depois de suas palavras de ordem e doutrinas favoritas, e ocasionalmente de si mesmos, do que em todos os solenes gestos e trunfos diante de promotores e tribunais. Melhor se afastarem, fujam para se esconder, e usem máscaras e sutileza para serem confundidos com outros, ou para atemorizar um pouco. E não esqueçam o jardim com grades douradas, e tenham pessoas à sua volta que sejam como um jardim, ou como música sobre as águas à hora do entardecer, quando o dia já se torna lembrança. Escolham a boa solidão, a solidão livre, animosa e leve, que também lhes dá direito a continuar bons e a algum sentido, como torna alguém venenoso, astucioso e mau toda a guerra longa que não é conduzida com franca violência, como torna pessoal um longo temor, um longo olhar em direção a inimigos, a possíveis inimigos. Esses proscritos da sociedade, esses homens longamente perseguidos, tristemente acuados, e também os reclusos à força, os Spinozas e Giordano Brunos, acabam sempre se transformando, ainda que sob a mascarada mais espiritual, e também sem que eles mesmos saibam, em refinados vingativos e envenenadores, que se traga à luz o fundamento da ética e da teologia de Spinoza, sem falar da estupidez da indignação moral, que é, num filósofo, o sinal infalível de que o humor filosófico o abandonou. O martírio do filósofo, seu sacrifício pela verdade, faz aflorar o ator e agitador que nele se esconde, e supondo que ele tenha sido olhado apenas com curiosidade artística, no caso de não poucos filósofos, é compreensível o desejo perigoso de vê-los em sua degeneração. Degenerados em mártires, em histriões do palco e da tribuna. Mas quem abrigar esse desejo deve saber claramente o que, em todo caso, terá para ver. Apenas uma comédia satírica, apenas uma farsa final, a contínua demonstração de que a longa, verdadeira tragédia chegou ao fim,
pressupondo que toda filosofia tenha sido, na sua gênese, uma longa tragédia. 26. Todo homem seleto procura instintivamente seu castelo e seu retiro, onde esteja salvo do grande número, da maioria, da multidão, onde possa esquecer a regra, homem, enquanto exceção a ela, exceto no caso de ele ser empurrado para essa regra por um instinto ainda mais forte, como homem do conhecimento, no sentido grande e excepcional. 64. Nota. Aquele que, no trato com os homens, eventualmente não percorre as muitas cores da aflição, que não enrubesce e empalidece de nojo, fastio, compaixão, tristeza, isolamento, não é certamente um homem de gosto elevado. Mas se ele não assume voluntariamente todo esse fardo e desgosto, sempre se esquiva dele e permanece, como foi dito, quieto e orgulhoso em seu castelo. Uma coisa é certa, ele não foi feito, não está predestinado para o conhecimento, pois se estivesse, teria de dizer a si mesmo algum dia, ao diabo com o bom gosto, a regra é mais interessante que a exceção, que eu, a exceção, e então iria descer, sobretudo, entrar. O estudo do homem médio, estudo sério, prolongado, que exige muita dissimulação, autossuperação, familiaridade, má companhia. Toda companhia é má, exceto a companhia dos iguais. Isto é parte necessária no currículo de todo filósofo. Talvez a parte mais desagradável, mais mal cheirosa, mais rica em decepções. Mas se ele tem a sorte a seu favor, como convém a um filho favorito do conhecimento, depara com verdadeiros facilitadores e abreviadores de sua tarefa. Refiro-me aos denominados cínicos, aqueles que reconhecem em si próprios o animal, a vulgaridade, a regra, e, no entanto, possuem aquele grau de espiritualidade e o prurido que os obrigam a falar de si e de seus iguais perante testemunhas. Por vezes eles se espojam até em livros, como nos próprios excrementos. O cinismo é a única forma sob a qual as almas vulgares se aproximam do que seja a honestidade, e o homem superior terá os ouvidos atentos para todo cinismo grosseiro ou sutil, e se felicitará toda vez que um bufão sem pudor ou um sátiro da ciência prosear diante dele. Há, inclusive, casos em que o fascínio se mistura ao nojo, quando por um capricho da natureza o gênio é associado a um desses bodes ou macacos indiscretos, como o Abbé Galiani, o mais profundo, o mais penetrante e talvez também o mais sujo homem do seu século. Ele era bem mais profundo que Voltaire e, portanto, muito menos loquaz. Com mais frequência ainda ocorre, como foi insinuado, que uma cabeça científica se encontre num corpo de símio, uma refinada inteligência de exceção numa alma vulgar, o que não é raro entre médicos e fisiólogos da moral. E quando alguém, sem amargura, de modo inofensivo, fala do homem como sendo uma barriga com duas necessidades e uma cabeça com apenas uma, sempre que alguém vê, procura, quer ver somente fome, desejo sexual e vaidade como os únicos e verdadeiros móveis das ações humanas. Em suma, quando se fala mal do homem, mas não maldosamente, o amante do conhecimento deve escutar de maneira fina e diligente, deve ser todo ouvidos, em toda parte onde se falar sem indignação, pois o homem indignado, ou quem está sempre dilacerando e rasgando a si mesmo, ou em seu lugar o mundo, Deus, a sociedade, com os próprios dentes, pode ser moralmente superior ao sátiro sorridente e satisfeito, mas em qualquer outro sentido ele é o caso mais comum, mais irrelevante, menos instrutivo, e ninguém mente tanto como o indignado. 27. É difícil ser compreendido.
sobretudo quando se pensa e se vive Gangas Rotogati, no ritmo do Ganges. Entre homens que pensam e vivem diferente, ou seja, Kurmagati, no ritmo da tartaruga, ou no melhor dos casos, conforme o andar da rã, Mandei Kagati. 65 nota. Vê-se que estou fazendo tudo para não ser compreendido. E devemos estar reconhecidos de todo o coração pela boa vontade de se ter alguma sutileza na interpretação, mas no que toca aos bons amigos, sempre muito indolentes e acreditando ter, como amigos, direito à indolência, é bom lhes conceder antecipadamente um espaço e uma margem onde possam dar livre curso à incompreensão. Assim temos ainda do que rir, ou então afastá-los inteiramente, esses bons amigos, e rir também. 28. O que menos se presta à tradução numa língua é o tempo do seu estilo, o qual tem origem no caráter da raça, ou, falando mais fisiologicamente, no tempo médio do seu metabolismo. 66. Nota. Existem traduções honestas que resultam quase em falsificações, sendo vulgarizações involuntárias do original, apenas porque não se pôde traduzir seu tempo ousado e alegre, que pula por cima e deixa para trás tudo que é perigoso nas palavras e coisas. O alemão é praticamente incapaz do presto em sua língua, portanto, pode-se razoavelmente concluir, é também incapaz de muitas das nuances mais temerárias e deliciosas do pensamento livre, próprio de espíritos livres. Assim como o bufão e o sátiro lhe são estranhos, ao corpo e à consciência, também Aristófanes e Petrônio lhe são intraduzíveis. Tudo que é grave, arrastado, solenemente canhestro, todos os gêneros prolixos e monótonos de estilo se desenvolveram em rica variedade entre os alemães. Perdoem-me o fato de que mesmo a prosa de Goethe, em sua mescla de rigidez e graciosidade, não constitui exceção, por ser um reflexo dos velhos bons tempos a que pertence e por ser expressão do gosto alemão, num tempo em que ainda havia um gosto alemão, o qual era um gosto rococó in moribus e artibus, nos costumes e nas artes. Lessing é uma exceção, graças à sua natureza de ator, que muito compreendia e em muita coisa era versado. Ele, que não por acaso era tradutor de Bailey e que de bom grado se refugiava na vizinhança de Diderot e Voltaire, ou mais ainda junto aos criadores da comédia romana, também no tempo Lessing amava o livre pensar, a fuga da Alemanha. Mas como poderia a língua alemã, mesmo na prosa de um Lessing, imitar o tempo de Maquiavel, que no seu Príncipe nos faz respirar o ar fino e seco de Florença, e só consegue expor o assunto mais sério num indomável alegríssimo? Talvez com maliciosa percepção artística do contraste que ousa, os pensamentos difíceis, prolongados, duros, perigosos, e um tempo de galope do bom humor mais caprichoso. Quem arriscaria uma tradução alemã de Petrônio, que mais que qualquer grande músico foi o gênio do presto em invenção, inspiração, palavra? Que importam todos os pântanos de um mundo enfermo e ruim, mesmo do mundo antigo, quando se tem, como ele, os pés de vento, o sopro e o alento, o escárnio liberador de um vento que faz tudo saudável, ao fazer tudo correr? E quanto a Aristófanes, esse espírito transfigurador e complementar, em razão do qual se perdoa toda a Grécia por haver existido, pressupondo que se tenha compreendido em profundidade tudo o que, no caso, exige perdão e transfiguração. Nada me fez refletir mais sobre a reserva e a natureza esfíngica de Platão do que esse petit fait, pequeno fato, felizmente conservado, que sob o travesseiro do seu leito de morte não se encontrou nenhuma Bíblia,
nada egípcio, pitagórico, platônico, mas sim Aristófanes. Como poderia até mesmo um Platão suportar a vida, uma vida grega, a qual ele disse não sem um Aristófanes? 29. Independência é algo para bem poucos, é prerrogativa dos fortes, e quem procura ser independente sem ter a obrigação disso, ainda que com todo o direito, demonstra que provavelmente é não apenas forte, mas temerário, além de qualquer medida. Ele penetra num labirinto, multiplica 1000 vezes os perigos que o viver já traz consigo, dos quais um dos maiores é que ninguém pode ver como e onde se extravia, se isola e é despedaçado por algum minotauro da consciência. Supondo que alguém assim desapareça, e isto ocorre tão longe do entendimento dos homens que eles não sentem nem compadecem, e ele não pode voltar, já não pode retornar sequer para a compaixão dos homens. 30. É inevitável e justo que nossas mais altas intuições, 67 nota, pareçam bobagens em algumas circunstâncias delitos, quando chegam indevidamente aos ouvidos daqueles que não são feitos e predestinados para elas. O exotérico e o esotérico, como os filósofos distinguiam em outro tempo entre os indianos e também os gregos, entre os persas e os muçulmanos, em toda parte onde se acreditava em hierarquia e não em igualdade e direitos iguais. Não se diferenciam tanto pelo fato de que o exotérico fica de fora e vê, estima, mede, julga a partir de fora, não de dentro. O essencial é que ele vê as coisas a partir de baixo e o esotérico a partir de cima. Existem alturas da alma de onde mesmo a tragédia deixa de ser trágica. E se as dores do mundo fossem juntadas numa só, quem poderia ousar dizer que a visão dela nos iria necessariamente seduzir e obrigar à compaixão, e desse modo à duplicação da dor? O que serve de alimento ou de bálsamo para o tipo superior de homem deve ser quase veneno para um tipo bem diverso e menor. As virtudes de um homem vulgar talvez significassem fraqueza e vício num filósofo. É possível que um homem de alta linhagem, acontecendo ele degenerar e sucumbir, só então adquirisse as qualidades que o levariam a ser venerado, como um santo, no mundo inferior a que teria descido. Há livros que têm valor inverso para a alma e a saúde, a depender de quem os utiliza. Se uma alma ignóbil, uma baixa força vital ou uma superior e mais potente, no primeiro caso são livros perigosos, desagregadores, dissolventes. No outro, são gritos de arauto que incitam os mais valentes a mostrar o seu valor. 68 nota. Livros de todo mundo sempre são livros mal cheirosos. O odor da gente pequena adere a eles. Ali onde o povo come e bebe, e mesmo onde venera, o ar costuma feder. Não se deve frequentar igrejas quando se deseja respirar ar puro.